E hoje eu quero falar aqui nesse vídeo um assunto que me chamou muito a atenção. Eu estava lendo Deuteronômio, capítulo 2. Ela diz uma coisa muito interessante que mexeu comigo, me fez refletir bastante. E Moisés disse ao povo, versículo 1. Então continuamos a viagem pelo deserto na direção do Golfo de Acaba, conforme o Senhor Deus me havia ordenado. E por muito tempo caminhamos sem rumo pela região montanhosa de Edom. 2. Então o Senhor me disse, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Agora vão na direção do norte. Moisés ele está discursando para o povo e ele está relatando tudo o que aconteceu com eles. E ele narra aqui que Deus mandou que eles andassem pelo caminho na direção do Golfo de Acaba. Entretanto, eles ficaram andando sem direção, sem rumo. Isso me chamou muita atenção, porque o próprio Moisés ele vai dizer, por muito tempo caminhamos sem rumo. E o Senhor Deus vai dizer, já faz muito tempo que vocês andam por aí sem rumo. Esse texto me chamou a atenção. Por que me chamou a atenção? Porque o povo estava sem direção, eles estavam caminhando, mas não tinha uma direção exata, faltava orientação de Deus, conforme o texto vai dizer aqui, que o Senhor vai dizer, agora sigam na direção norte. Eu quero fazer uma aplicação em nossas vidas. Eu costumo dizer que em nossas vidas nós temos pelo menos 5 áreas. A área do nosso relacionamento, da nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, o nosso lado profissional, nossa saúde, nossas finanças. E eu tenho visto que a grande maioria de nós chega aos 30, 35, 40 anos, 50 anos, sem direção, caminhando sem rumo, não tem propósito de vida, não sabe por que estão aqui e não sabe para onde vão. Por que, Jean, você diz isso? Como é que pode você ter 30 anos, 35, 40, 50 anos e ainda não ter gestão das suas finanças? Como é que pode você já estar há 20 anos casado, 25 anos casado e ainda continuar nessas briguinhas tolas? Não faz sentido você ter um casamento onde o propósito dele é você viver feliz a dois. Vocês vivem brigando ainda feito jovem, feito 2 crianças. Você se tornou um adulto, mas parece que ainda tem um comportamento infantilizado. São esses pontos que eu quero chamar a sua atenção. Parece-me que a maioria das pessoas elas estão sem rumo, sem direção. Elas não sabem o que elas estão fazendo aqui, por que elas estão aqui. Qual a direção, qual o rumo que você está tomando na sua vida? Você já parou para pensar como é importante a saúde física, a saúde emocional? E, no entanto, você continua aí comendo um monte de porcaria, não pratica uma atividade física. Hoje é o que mais se fala, que precisamos pelo menos 3 vezes por semana caminhar. Sabemos que não podemos comer certas coisas e continuamos comendo. É como que não tivesse direção, sem rumo. Nós entendemos, está lógico, os sinais do mundo estão provando, gente, que o fim está cada vez mais próximo. A corrupção, o pecado, a maldade, sabe? A indiferença para com Deus. E as pessoas continuam, talvez você continue sem relacionamento com Deus. Então, talvez você esteja dizendo, Jean, mas é assim mesmo. É assim mesmo não. Eu costumo dizer sempre que existem 3 tipos de pessoa. Aquele tipo que deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é aquele que é assim mesmo, é a vida, as coisas são assim, parece-me que não existe Deus, parece que você não tem Senhor, parece que é assim, a vida é assim mesmo. O pecado governa a sua vida, olha, foi assim com meus pais, é assim também comigo, tudo é assim mesmo, sabe? Meu pai trabalhava em fábrica, não estou querendo aqui magoar quem trabalha em fábrica, mas eu ganho R$1.500, está bom demais e está tudo em paz. Existe outro grupo que eu chamo de as pessoas que sabem e não faz. É aquele grupo que sabe que não é bom tomar refrigerante, não deve tomar, sabe que tem que fazer uma atividade física, mas não faz, sabe que pode aprender, desenvolver o músculo, a competência de aprender novas habilidades e não busca.
tem preguiça, sabe que para o seu casamento ser feliz, ele precisa fazer a parte dele e não faz. Ele sabe, ele necessita, sabe que tem um Salvador, um Deus que deve governar nossas vidas, mas não busca ele. Mas tem um outro terceiro grupo, que é o grupo das pessoas que são protagonistas. São aquelas pessoas que entendem por que elas estão aqui. Elas entendem qual o propósito dela nas suas vidas. Elas sabem que existe um Salvador e busca ele para ser o Senhor e o Salvador da vida deles. Elas sabem que elas precisam cuidar da sua saúde física, da sua saúde emocional, e elas cuidam. Elas sabem que precisam se relacionar com Deus, e elas se relacionam com Deus. Elas sabem que o casamento é para durar até que a morte separe. E aí, elas já deletaram a palavra divórcio do dicionário delas. E elas vivem o melhor no seu casamento. Qual o rumo que você está seguindo? O que você está fazendo da sua vida? Quero que você pense nisso. Você precisa mudar de direção. O Senhor disse aqui, ó, agora vocês vão pegar a direção norte. Você precisa começar a ter uma visão melhor, mais ampla. Eu não sei em que área você precisa. Se eu soubesse qual área, eu ia te dar uma orientação mais específica. Ah, Jean, o meu problema maior, Jean, tá nas minhas finanças. O meu problema maior está na minha vida, no meu relacionamento conjugal, familiar, intrapessoal, interpessoal. Mas eu quero que você entenda uma coisa, que todas as coisas são possíveis quando você coloca o Senhor na sua frente. A partir de hoje, peça ajuda e orientação do Espírito Santo de Deus. A partir de hoje, comece a desenvolver um relacionamento mais íntimo com Deus e peça ajuda dele para você mudar em que área seja da sua vida. Porque o Senhor Jesus disse, sem mim, nada podes fazer. Eu não sei qual a área que você precisa tomar rumo e direção, se são em todas as áreas da tua vida ou em uma área especificamente. Mas uma coisa eu quero dizer para você hoje, você precisa pedir ajuda do Espírito Santo, pedir a graça do Senhor Jesus sobre a tua vida. E como eu faço isso, Jean? Através da oração, através da leitura da Bíblia. Comece a buscar mais a Deus. Ele disse que se você buscá-lo de todo o seu coração, você vai encontrá-lo. Então, eu quero te dar o primeiro caminho aí. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo tocou o seu coração, deixa o seu like aí pra gente, tá bom? Compartilha esse vídeo. E se você não é inscrito no nosso canal, então se inscreve agora. É um prazer ter você aqui comigo. Fica com Deus e até o nosso próximo vídeo.